Neste vídeo vamos tratar aqui como é que a gente faz a importação dos dados de campo do Excel para dentro do Mata Nativa quando esse tipo de inventário é o inventário de censo ou inventário de 100%, tá? Então, eu estou com uma planilha padrão aqui agora, que essa planilha aqui, ela tem a diferença que a gente trabalha com o inventário 100% ou de censo lá dentro do Mata Nativa com a coluna talhão, tá? Então essa é a diferença. Por quê? Porque lá no censo a gente vai medir toda a área, né? Então, a gente medindo toda a área, essa área ela pode ser dividida se o proprietário precisar de fazer alguma análise em áreas separadas dentro desse inventário, ou a gente pode levar em consideração uma área só, tá? Então, essa é a diferença do projeto de inventário de censo ou 100% dos projetos de amostragem, né? Porque o projeto de amostragem ele tem que ter duas ou mais parcelas, né? Que são as unidades amostrais. E no inventário de censo ou 100%, não. Você pode ter uma área só e analisar só aquela área lá, porque você vai coletar todas as informações que você precisa daquela área lá. Isso é muito utilizado, por exemplo, para árvores isoladas, né? Então, você vai fazer um inventário de árvores isoladas, onde você vai coletar todas as árvores que são isoladas numa área só. Então, você não vai dividir aquela área em várias áreas para você poder fazer uma amostragem, né? Uma estimativa depois. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui ó, a coluna talhão, que é obrigatória, né? Então eu tenho aqui somente um talhão, tá vendo? Então eu peguei a área inteira e coloquei aqui de fora a fora o número 1, tá? Eu coloquei aqui a área, eu coloquei ainda parcela, mas tem que colocar a área do talhão aqui, ó. A área do talhão, que eu errei aqui, né? Então a gente coloca essa coluna área do talhão aqui para a gente poder agilizar o processo de importação, tá? Então essa informação da área ela tem que ter, né? Mesmo sendo um censo, ela tem que ter essa informação aqui da área que você está analisando lá, para a gente poder ter uma noção de espaço. Porque, por exemplo, se a gente quiser calcular, por exemplo, a área basal lá dentro do Mata Nativa, ele tem que saber qual que é a área do talhão para ele poder fazer essa análise, tá? A coluna número da árvore que ele é obrigatória, né? Então essa coluna número da árvore que vai de 1 até n, dependendo da quantidade de árvores que você coletou lá, e chamando a atenção aqui, que eu até coloquei de amarelo aqui, ó, que quando a árvore é bifurcada, o número da árvore ele tem que repetir, tá vendo? Eu repeti o número da árvore 16 aqui, e sempre quando a árvore é uma árvore bifurcada, a espécie também tem que ser a mesma, tá? Porque se a espécie não for a mesma aqui, durante os cálculos lá, ele vai fazer a contabilização lá do número de indivíduos de forma errada. Então, cada um dos fustes aqui tem suas medições, né? Então, é um detalhe aí que tem que chamar a atenção para a gente não errar lá depois na geração dos cálculos. Aqui eu tenho 4 informações de espécie, né? Eu tenho o código da espécie, nome científico, nome comum e família. Aqui o código da espécie eu deixei aqui de propósito para poder chamar a atenção pelo seguinte: se a gente quiser manter uma codificação específica para cada espécie, a gente pode deixar essa coluna código da espécie dessa maneira. Porque aí nesse caso aqui, sempre quando eu for tratar com angico branco, ele vai ser o código 3. Tá? E para todos os projetos que eu quiser, eu posso fazer isso aqui. Então sempre o angico branco aqui vai ser o código 3. Se não tiver essa necessidade, essa coluna aqui não é obrigatória. E eu tenho 3 colunas aqui, científico, comum e família, porque quanto mais completo tiver essas informações, mais completo vai ser o nosso resultado. Mas se você tivesse somente uma dessas informações aqui, não teria problema, tá? Porque normalmente a gente coleta em campo o nome comum. Então, se tivesse só o nome comum, por exemplo, daria para poder fazer a importação também. E aqui eu tenho informação de CAP em centímetros e a altura total em metros. Tem muita gente que faz o seguinte, ó, tem muita gente que tem uma coluna DAP, cria a coluna DAP aqui e calcula o DAP baseado no CAP. Então faz assim, ó, DAP é igual a CAP dividido por π e faz dessa maneira aqui, ó. Só que o problema disso aqui é que o Excel coloca um número infinito aqui de casas decimais e a pessoa vai e faz essa importação do DAP aqui lá para dentro do Mata Nativa. Normalmente em campo a gente trabalha com no máximo até duas casas decimais para essas medições de CAP e DAP. Se a gente importar com um número infinito de casas decimais, o cálculo do volume lá dentro do Mata Nativa, a título de comparação, ele pode dar diferente quando você faz a comparação, por exemplo, um cálculo do Excel, por exemplo. E aí, isso aqui pode dar problema, a pessoa vira assim, o Mata Nativa está calculando errado. E na verdade não é isso, na verdade que a importação foi feita de forma errada, entendeu? Aí, nesse caso,
eu recomendo não importar nesses casos assim, que o cálculo do DAP ele é feito através de fórmula. Então, sempre a gente recomenda fazer a importação da medição que foi feita em campo, aqui nesse caso o CAP, porque aí o próprio Mata Nativa vai calcular o DAP, né, automaticamente durante a importação, tá? Então isso aqui a gente não recomenda fazer, tá? Então é basicamente isso aqui que a gente teria que mostrar em relação ao projeto de inventário 100% ou de censo. Detalhe, né, só para poder finalizar aqui, se você estiver trabalhando com uma área de inventário de censo, que essa área foi segmentada, né, foi dividida em talhões, não tem problema você ter talhão 1, talhão 2, talhão 3, não tem problema, tá? Mas normalmente usa-se o talhão 1 aqui, de fora a fora, que você vai analisar uma área só, tá bom? Então é basicamente isso aí.